E a gente continua repercutindo a decisão de Alexandre de Moraes, que determinou a derrubada do X aqui no Brasil. Conversamos agora com Luiz Fernando Plastino, especialista em Direito de Informática e mestre em Direito pela USP. Muito boa noite, professor. Obrigado pela presença aqui na CNN. Boa noite. Eu que agradeço aí pelo convite. Luiz Fernando, Mas, por favor, eu já comecei interrompendo, mas não, a palavra. não, pode continuar, mas realmente, esse é um caso que a gente não tem precedentes. Eu não digo nem que não tem precedentes na questão de como está sendo levado as decisões e o cumprimento da decisão, mas também, né, que ele acontece num contexto de um inquérito para averiguar um crime que a gente nunca tinha visto na história recente do Brasil, desde a redemocratização. Então, realmente tem muitos aspectos que precisam ser debatidos aqui. Professor Luiz Fernando, eu tenho uma pergunta agora da Juliana. Juliana? É isso, professor. A gente está discutindo aqui exatamente esses limites e se uma regulamentação talvez pudesse dar um caminho para as redes sociais. Porque qual que é a realidade que a gente tem? Uma tentativa, inclusive, do governo, de parlamentares, de delimitar e ter ali algum tipo de regra em consenso com as redes sociais, mas, de alguma forma, uma resistência muito grande das Big Techs. Qual que é o caminho que o senhor enxerga, então, para que haja regras que sejam seguidas de acordo com a legislação brasileira? Olha, aqui no Brasil a gente sempre teve a tradição, pelo menos para regular as questões de direito digital, de internet. Assim, não é uma tradição tão longa, mas até porque a internet não é longa, mas essa tradição que a gente tem é sempre de ter uma discussão ampla com vários setores da sociedade, academia, indústrias e até diferentes pontos aí do espectro político. Mas nesse caso aqui, a gente teve o começo da discussão de uma lei de regulamentação das plataformas, mas essa legislação acabou se esvaindo com o tempo e parou de... Há algum tempo que ela não anda no Congresso. E nesse meio tempo, a gente tem aí dois lados, que de um lado as Big Techs usam da falta de regulamentação para agir de uma forma bastante livre, buscando aí esses espaços não regulados para elas imporem as próprias regras, mas por outro lado, sem uma regulamentação, elas também ficam abertas a interpretações da legislação que a gente já tem para os casos específicos dela. E é nesse tipo de contexto que aparecem as medidas fora do comum para tentar fazer valer uma decisão judicial. Por exemplo, se a gente vê nas leis processuais, a gente tem uma regra geral de que o juiz pode implementar medidas para assegurar o cumprimento da decisão dele. E essas medidas não são listadas de forma completamente fechada na lei. Então, ainda tem aí uma margem que essa falta de regulamentação pode se voltar contra até as próprias plataformas. Vitor Irajá tem uma pergunta também para o senhor, doutor. Doutor, boa noite. Doutor, sobre essa decisão paralela do ministro Alexandre de Moraes em relação à proibição do uso de VPNs para acessar o Twitter, eu queria entender, há alguma legislação específica sobre o uso desse mecanismo, né, das VPNs aqui no Brasil? Olha, não tem uma legislação que fale expressamente sobre essa questão da VPN poder ser usada em determinados contextos, não poder. E, na verdade, é uma decisão, assim, muito delicada, porque nunca houve uma decisão desse tipo, pelo menos não de uma amplitude tão grande, que atingisse diretamente os usuários, direcionada diretamente para o usuário. Já houve proibição ou suspensão de atividade de plataforma no Brasil. Na verdade, todas essas decisões que foram, ou melhor, todas essas medidas que foram tentadas ser impostas, multas,
suspensão de atividades, até a polêmica da prisão de um representante por descumprimento de decisão judicial, por desobediência, isso já foi tentado em outros momentos no Brasil. A gente tem precedentes de tentativa de fazer valer esse tipo de medida e sempre criticada, em alguns casos muita gente vê como necessárias, mas enfim, isso não vem ao caso. A questão aqui é que essa questão da VPN, de tentar banir de uma vez a plataforma, isso é algo sem precedente e realmente parece ser, à primeira vista, uma tentativa de fechar de todos os lados o funcionamento da plataforma. Isso, a meu ver, não fica tão bem explicado na decisão, porém, ela tem toda uma fundamentação que leva a crer que a ideia aqui é que, se a plataforma continua funcionando no Brasil de alguma forma, ela vai frustrar o motivo que a decisão foi efetuada. Agora, a gente pode ver alguns problemas aí com relação a essa efetividade e aos efeitos colaterais, por assim dizer, dessa proibição. Porque, por exemplo, tem 2 pontos aqui que foram determinados com relação à VPN. De um lado, foi proibido o uso de VPN para acessar as redes, né? Ou melhor, ele não fala acessar na decisão, ele fala para permanecer o funcionamento das redes no Brasil. E isso afeta os usuários. Por outro lado, também tem uma decisão ou uma ordem voltada às plataformas Apple e Google, determinando que eles implementem medidas para que as VPNs que eles oferecem nas lojas de aplicativos não possam ser usadas para afetar o Twitter. E isso é algo que é muito difícil de ser implementado, pelo menos em um prazo tão curto. Eventualmente, essas plataformas podem acabar entendendo que, para cumprir a decisão dentro do prazo, elas precisariam tirar esses aplicativos do ar, e isso teria um efeito cascata complicado no mercado, porque esses aplicativos são usados principalmente para atividades de manutenção da segurança das comunicações por meio de por assim dizer, um túnel criptografado. Elas não servem só para você desviar o seu IP. O uso principal delas é esse, de proteção. Então, você tirando a possibilidade de utilizar esse tipo de VPN, você vai trazer a queda aí de um instrumento de proteção muito importante, e eu acredito que ninguém queira que isso aconteça.